Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Vamos para mais um vídeo de hoje, abordando aqui um tema muito discutido ultimamente. Como sempre, trazemos aqui aquilo que vocês vivem no dia a dia, aquilo que alguns ainda precisam compreender, outros já estão colocando em prática. Afinal, a nossa alma está finalizando esse aprendizado longo. Estamos indo para a reta final da transição planetária. E algumas almas ascensionam, outras não ascensionam, então é um momento também de definição. Mas compreender um pouco as coisas alivia, muitas vezes, as dificuldades que não seriam necessárias neste momento atual, das experiências, da vivência de cada alma. Como eu sempre digo, eu recebo muitas mensagens, são muitas centenas, tem dias que passam de 1000 mensagens, e eu ouço os anseios de cada um de vocês. Muitas vezes eu respondo às perguntas, porque são questionamentos, mas eu procuro trazer aqui também e abordar os temas que tragam soluções ou esclarecimentos para as dúvidas, os anseios, aquilo que as pessoas ainda têm dificuldades. E nós temos recebido muitas mensagens quando as pessoas se queixam que fazem tudo certo, mas os outros não querem fazer as coisas certas, tentam prejudicar, atrapalham a vida. Então, eu cheguei à conclusão, para trazer aqui hoje uma orientação, para trazer, na verdade, uma afirmação. Quem te ajuda de verdade não é aquele que obedece às tuas ordens, o que te faz as tuas vontades, é aquele que te faz mudar. O outro, ele geralmente é um espelho nosso. Ele espelha o nosso interior. O que o outro me agrada, o que o outro me incomoda. A queixa é sempre a mesma, porque eu faço tudo pelo outro e o outro não faz nada por mim. Eu ajudo e quando eu preciso ele vira as costas. Quando o outro não me ataca gratuitamente, me ofendendo, me trazendo problemas, me acusando de coisas que não é verdade. É claro que muitas coisas nós estamos aprendendo ainda, mas as lições, elas praticamente já foram aprendidas. Nós temos centenas de encarnações aqui neste planeta Terra, na condição de provas e expiações. Estamos na última encarnação nessa condição. Esta última encarnação vai definir quem está pronto ou não para a nova Terra. Então nós estamos passando a limpo a nossa história. Estamos fazendo uma revisão, como eu disse esses dias. Estamos escrevendo a última página do nosso livro da vida, mas temos também algumas correções em algumas páginas anteriores, alguns pontos, algumas vírgulas, algumas frases ou algumas palavras, que são, na verdade, algumas ações mal compreendidas, mal vividas, mal experienciadas, ou que achamos que sofremos demais, ou que temos, de fato, sido vítimas ou algozes em determinados momentos. Então nós vamos revisar isso agora. Estamos trazendo, aos poucos, a lembrança das vidas passadas, porque elas já estão em memórias de alma dentro de nós, no nosso subconsciente. Todas as ações, boas e ruins, das vidas passadas, nós trazemos registradas nos registros de alma. E temos também os traumas, temos as dores, o sofrimento, temos as alegrias também, mas temos o conhecimento das lições aprendidas. Temos ainda algumas feridas em aberto. Precisamos saná-las, precisamos curá-las. Porque se mexer ainda sangra. É um sinal de que ainda não está completamente curado.
Eu posso dizer com toda certeza, pela experiência de quase 20 anos de trabalho ininterrupto, ouvindo pessoas, atendendo pessoas, colocando aqui textos, áudios, canalizações, respostas. Não é possível que em quase 20 anos, um trabalho diuturno, em tempo integral, não tivesse noção de como está a psicologia humana, a psique humana, inclusive o estágio evolutivo das pessoas que se manifestam. Porque é notório que basta uma manifestação qualquer para que a minha alma também sinta a frequência da outra alma. Hoje nós sentimos as alegrias, sentimos as dores de cada um de vocês. Sentimos o peso que cada um de vocês sentem. Sentimos também as dúvidas, porque compreendemos, nós já passamos por lá. Eu sempre digo que aquele que já subiu 10 degraus da escada sabe como são os degraus, melhor daqueles que ainda estão lá no primeiro, no segundo, até o 9º degrau. Então a intenção dos outros nem sempre é te ajudar, mas invariavelmente você não depende deles. Você não depende deles para nada, pois é sempre a tua decisão que te trará os resultados. Por que depender tanto dos outros? Ah, porque o outro me incomoda, porque o outro me atrapalha, porque o outro não quer, porque o outro isso e aquilo. Bom, você decide por você. Você não pode decidir pelo outro. Você tem que analisar a situação e fazer a tua parte. A parte do outro deixa para o outro. É óbvio que se tiver que repartir um pão e o outro não aceita a metade, quer mais, aí é um problema. Mas você tem que exigir a tua metade, porque é justo. Se o outro reclama, o problema é dele. Você tem que ser justo. Você não precisa contrariar o outro, não precisa fazer o outro trocar de ideia. Você tem que ser honesto. Quando você é honesto, quando você é justo, quando você é bem intencionado, não há nada que venha te prejudicar mais adiante. Nós temos que entender que o outro nos ajuda mais do que ele pensa que está ajudando quando ele tenta nos atrapalhar. Vamos aqui dar exemplos. Uma informação incorreta. Alguém te passou uma informação incorreta de propósito, para te prejudicar. Você pode ter tido uma dificuldade, porque aquela informação te tomou tempo, te desviou do caminho, mas era justamente aquela informação incorreta que ia te colocar no caminho que você precisa andar. Você estava num caminho que não era verdade. E outro quis te prejudicar e acabou te orientando. É muito comum, quando temos algo decidido por nós através de uma informação alheia, e o resultado não ser o esperado, dizer que o outro atrapalhou. Mas é muito comum também, quando achamos que o outro está nos atrapalhando e lá adiante vemos que foi uma sorte. Aquela informação, aquela participação do outro, senão teríamos entrado numa enrascada. Então, uma informação incorreta, dita de propósito, muitas vezes é a tua salvação. Porque há uma lei maior, invisível, que não é lei humana, que se utiliza dos erros e dos acertos das pessoas, das intenções das pessoas, para colocar todo mundo sempre no caminho da evolução. Esta lei invisível, ela não vem para atrapalhar jamais. Ela sempre estará a nosso serviço, para a nossa evolução, porque nós somos, de certa forma, teimosos, somos humanos, somos passíveis de erros, de paixões, de interesses. O outro nos ajuda muito também
Quando ele nos traz um serviço não prestado. Esperávamos que o outro fizesse algo, um trabalho, um serviço, e ele não fez. Contávamos certo com aquele trabalho, com aquele serviço, e o outro falhou, em cima da hora. Muitas vezes, nós esperamos que os outros resolvam os nossos problemas, e às vezes até mesmo pagando, e o outro não corresponde. O que acontece? Obriga que cada um de nós tome uma iniciativa e resolva a situação fazendo aquele serviço, mesmo não entendendo, não sabendo. E no fim, aquele serviço é concluído, aprendemos o serviço, aprendemos a tarefa e ainda economizamos. Quando alguém nega um serviço para nós, que nos obriga a praticar aquele serviço, executar aquele serviço, na pior das hipóteses, nós aprendemos a fazer aquilo que delegávamos aos outros. Porque quem só manda fazer não aprende nada. Temos que fazer na prática. A gramática ajuda, mas a prática é que ensina. É a gramática que ensina, mas é a prática que incorpora o aprendizado. Nós também somos beneficiados pelos erros e má intenções dos outros quando alguém nos faz um serviço mal feito. Não somente negando o trabalho, o serviço, a tarefa, mas praticando essa tarefa de uma forma de um serviço mal feito, mal executado. Aí tem que consertar tudo, tem que, às vezes, desmanchar, como se diz, e refazer tudo novamente. Tem muito aprendizado ali para nós. Ou nós aprendemos a fazer, ou aprendemos a ter paciência, ou pelo menos aprendemos a corrigir. Porque nem sempre o que o outro faz para nós fica do jeito que queremos. E quando não fica do jeito que queremos, temos que consertar, temos que ajustar. Aí se aprende muita coisa. Dá trabalho, dá incômodo, desconforto, sim. Mas o aprendizado não é de graça. Nenhum aprendizado é gratuito. Tem sempre um preço, tem sempre um esforço, um custo. Somos beneficiados quando alguém marca um encontro e desmarca, marca um compromisso e não comparece. Olha, que decepção. Mas será que aquele encontro ia ter um resultado bom? Vamos dar um exemplo? Um rapaz e uma moça marcam de se encontrar, querem começar um relacionamento e tem um deles que está mais interessado que o outro, porque acha que encontrou a sua contraparte. Marca o encontro e o outro não aparece. Aí vem a desilusão, vem a decepção, vem a raiva, vem o desgosto, a indignação. Acha que perdeu uma grande oportunidade na vida. E mais adiante a história vai se concluindo e aquela pessoa que ficou decepcionada vê que se livrou de um traste. Teria entrado numa fria. Às vezes o universo nos poupa, porque nós não precisamos ir até o fim. Então, nos livrando, como muitos dizem, é um livramento. Os relacionamentos, quando terminam, é um livramento. Não estava bom. Para que continuar? Para que sofrer? Ah, porque o outro quer. Mas se o outro quer e eu não quero, eu, continuando, eu serei infeliz. E com o tempo o outro também vai ficar infeliz, porque ele não vai ser correspondido. E assim é a vida.
Então, um encontro desmarcado, às vezes, é um livramento também. Temos que aprender as lições. Quando temos um favor negado, eu preciso que alguém faça isso. Aí alguém até se coloca à disposição, mas na hora H, some e deixa a gente na mão. Um favor negado traz um transtorno muito grande porque você confiava, contava com a situação resolvida e no final, em cima da hora, o outro nega fogo, como se diz. Mas apesar de todo o transtorno gerado, você tem sempre aprendizado. Porque muitas vezes nesta hora é ali que a consciência é ativada e encontra soluções antes impensadas. E não há nada que não se aprenda no cotidiano, no dia a dia, o tempo todo. Um dia eu falei num vídeo que se nós viéssemos aqui sabendo de tudo, a alma tem conhecimento acima da terceira dimensão, ela não lembra das vidas passadas, mas ela tem o conhecimento. Então, para que reencarnar? Para que fazer tudo sem saber com o véu do esquecimento? Eu disse, já em outras oportunidades, que se assim fosse, nós não aprenderíamos nada. Perderíamos o tempo. O problema não é vir aqui esquecer das vidas passadas. A dificuldade que nós temos, que é da alma, essa dificuldade é corporificar, encarnar. É um preparo duro. É preciso compreender o processo das reencarnações lá no astral da Terra, na quarta dimensão, para ver quanto é difícil uma alma fazer um plano encarnatório e fazer o processo. Primeiro porque ela está num plano elevado, sem dor, sem problemas, sem complicações, porque lá na quarta dimensão ela não tem compromissos. Tem algumas coisas assim, mas não é aquela coisa da terceira dimensão. E ela sabe que vai vir aqui enfrentar a dura realidade da terceira dimensão. Encarnar, passar por tudo isso e depois perder a viagem, é um prejuízo e tanto. Também nós decepcionamos quando sofremos uma cobrança indevida, injusta. Seja lá o que for. Não é só financeiro. Uma cobrança como, você não fez aquilo, você devia ter feito. Você ficou responsável e não assumiu. Isso, em vidas passadas, tivemos muitas encarnações e fomos injustiçados, cobrados de coisas que não fizemos. Isso gerou um trauma. Um trauma tão grande que hoje tem pessoas que ficam realmente desestabilizadas quando alguém faz uma cobrança indevida. Você não fez isso, por que você não fez aquilo? Você devia ter feito diferente, devia ter feito melhor. Isso é decepcionante. Mas quando temos um trauma dentro de nós, já passamos por isso em vidas passadas, aquilo realmente faz com que a nossa confiança desmorone. E também quando somos cobrados de uma dívida que não é justa. Então, quando vem essas situações, nós temos que entender que nós estamos apenas quitando uma dívida do passado. No passado, ficamos devendo. Ficamos devendo uma conta, ficamos devendo um serviço que não fizemos de acordo, fugimos das responsabilidades. Então, temos que aprender que, sim, nós já passamos por isso e ficou aquela marca de dor, porque fomos cobrados, pagamos caro na recuperação. Ou estamos pagando agora o preço do ajuste. Mas há algo que nós fizemos. Também temos um aprendizado muito grande. Quando então tem o inverso. Temos uma conta para receber e ela é negada.
Você emprestou dinheiro, tirou da tua poupança, fez sacrifício para ajudar outra pessoa. Ou vendeu uma coisa que te custou caro para resolver uma outra situação, ou porque queria ampliar alguma coisa. Enfim, tinha uma razão para vender algo ou emprestar um dinheiro para alguém, fazer um favor para alguém, e depois você é ignorado. Precisa receber porque o combinado era aquele e o outro nega. Nega e foge de qualquer acordo, qualquer acerto. Muitas vezes temos que apelar para a justiça dos homens, da desgaste, da despesa, incomodação. Precisamos daquele valor e perdemos uma oportunidade porque as coisas passam. E depois, lá adiante, talvez até se receba, mais tarde demais. E o pior é quando a justiça dos homens ainda comete outra injustiça, dando ganho de causa àquele que realmente é devedor. Isso acontece. Às vezes as provas e as artimanhas são difíceis de compreender. E quem julga se baseia nos atos, ou nos autos, como dizem, né? E às vezes faz uma injustiça, comete uma injustiça, um mau julgamento, e a pessoa que tinha o direito fica sem o direito. Então, uma conta negada. Quando isso acontece, nós temos um aprendizado ali. Se você ficou devendo numa vida passada e desencarnou, a conta não foi paga, ninguém pagou a tua conta. As pessoas dizem, morre e acaba tudo. Não, a alma é imortal, a alma reencarna, ela leva dentro da bagagem de alma dela todos os registros e impressões das vidas passadas, inclusive aquela dívida que ela não pagou. E ela vai reencarnar sabendo que tem aquela dívida, mas ela reencarna e não sabe mais que tem a dívida e nem para quem ficou devendo. Então vai acontecer algo que alguém vem, ocupa o lugar daquele que tinha o crédito e nós pagamos a conta. Então assim nós aprendemos que a vida é sempre uma oportunidade. O passado não pode ser vivido novamente, não temos como voltar, mas o presente ele está ligado ao passado, ele oferece oportunidades de reajuste, de ressarcimento, de acerto, porque o presente é um presente divino. Podemos sempre ajustar o passado e também modificar o futuro que vem. Também temos aprendizado quando temos então um prejuízo, pode ser qualquer um outro tipo. Queimou a geladeira, o carro deu defeito, o pneu estourou, o vento tirou as telhas da casa, fez estrago. Tudo isso é ressarcimento também. Não é só quando outras pessoas negam a conta, é também quando sofremos um prejuízo da natureza. Por que é assim? Porque quando alguém nos nega uma conta, nós nos livramos da dívida do passado, mas aquele assumiu a nossa dívida, e nem sempre é preciso que seja assim. Às vezes, não tem ninguém que tenha a prova da honestidade, então a natureza, as coisas naturais acontecem para que as pessoas quitem os seus débitos. É uma forma de pagar a conta, sem a dor física, mas também tem o prejuízo quando nós temos, além do prejuízo, a dor física, no caso, uma doença. Então é porque nós pagamos a conta do passado, quando tiramos algo de alguém e ainda causamos dor física para esse alguém. Então tudo é ajuste, tudo é aprendizado, tudo é resgate, tudo é oportunidade. Também temos muito aprendizado
quando uma outra pessoa nos trai. A traição sofrida é uma dor muito dolorosa. É uma moeda de troca também de dores causadas por nós em outras vidas para alguém. Não existe acaso, existe sempre uma causa. Não existe sorte nem azar, existe uma oportunidade de ajustar o nosso histórico. Se não fosse assim, nós não evoluiríamos jamais como almas imortais. Faríamos círculos, círculos, círculos e não sairíamos do lugar. As contas precisam ser pagas. É preciso avançar. É preciso seguir. Tem mais aprendizado, mais lições no dia a dia. Tem vidas, uma atrás da outra, encarnações uma após outra. Lembrando que estamos na última encarnação nas provas e expiações. Então, o que tem dependência nesta vida vai aparecer tudo. Não vai ficar nenhuma para trás. Se resolver, melhor, vai ascensionar. Se não resolver, vai para o exílio, vai ter oportunidade. Um outro planeta. Com mais dor, mais sofrimento, mas vai ter oportunidade. Aprendemos também muito quando uma promessa não é cumprida. Não a promessa que nós fazemos. Aqui estamos falando hoje de que nem sempre aquele que te causa dor e sofrimento é o teu inimigo. Estamos vendo aqui que são oportunidades que os outros nos conferem, mesmo que muitas vezes amaldiçoamos a outra pessoa. Porque se não fossem essas pessoas a causar esses transtornos para nós, como é que nós iríamos pagar as contas das vidas passadas? Só com doença? Porque não teria outra maneira. Já tem muita doença. Imagina. Se fosse só com a dor física, não teria ninguém nem para cuidar do outro. Estaríamos todos doentes. Mas de tal forma que um não conseguiria socorrer o outro. Estaríamos todos jogados à própria sorte. Ainda, graças às leis divinas que têm essas oportunidades de quitar com outras moedas, de outras formas. Então a promessa não cumprida nos dá uma decepção. Ah, o outro prometeu e falhou. Bom, eu vou ter que encontrar uma solução. Primeiro, compreender que as pessoas são almas em aprendizado como nós. Todos somos almas na mesma escola. Temos qualidades, temos defeitos, cada um está na sua cadeira escolar. Se o outro não cumpriu a promessa, o problema não é meu, é dele. O problema seria se eu tivesse feito a promessa e não tivesse cumprido. Então, o problema seria meu, porque é uma conta que vai aparecer na caminhada ali adiante. Vai vir a cobrança. E pode não vir em tempo. Estamos finalizando essa caminhada das provas e expiações. Também aprendemos com os outros, quando eles nos aborrecem, através de uma atitude deselegante. A falta de educação. Olha, eu posso dizer com toda a certeza e com autoridade, porque eu sempre dizia, há uns anos atrás, talvez 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu sempre dizia para as pessoas, porque era uma forma de eu entender um pouco a vida naquela época. Eu aceito tudo das pessoas. Não me importa com os defeitos dos outros e nada, porque cada um, cada um. Mas tem uma coisa que eu não tolero, porque não custa nada. É a falta de educação. A deselegância. Porque se a pessoa está te devendo e não te paga, se ela não tem o dinheiro para te pagar, é uma situação. Se ela prometeu um trabalho para você e não apareceu,
Também é uma situação. Talvez aconteceu lá um imprevisto para ela, ou faltou vontade, não importa. Mas a falta de educação não custa nada. Talvez seja uma das coisas que ainda... Não vou dizer a última, porque eu não sei o que vem pela frente, mas foi uma das coisas que eu tive que aprender ultimamente. Porque aquilo me dava realmente uma irritação muito grande. Porque eu compreendo quando o outro tem deficiência, quando tem dificuldade, quando ele tem alguma limitação. Mas a falta de educação, a pessoa não precisa nem saber nada. Pode ser uma pessoa analfabeta. Porque a educação não precisa de palavras, não precisa de conhecimento, basta ser. Mas, enfim, como eu sempre dizemos aqui, estamos dizendo mais uma vez hoje, os outros nos ensinam. Quem mais te incomoda, mais te ajuda. Quem mais te atrapalha, mais te faz evoluir, porque você vai buscar soluções. Te obriga a encontrar soluções. Aprender. E temos também algumas coisas aqui, para finalizar. Temos muitas pessoas que hoje se sentem vítimas. Tem ainda muito trauma de quando foram realmente vítimas em vidas passadas, depois de ser algozes, obviamente. Ninguém passa o que não precisa passar. E ficaram traumatizadas. Então, hoje, muitas pessoas precisariam aprender o que tem quando há uma acusação injusta. Quantos de nós sofremos acusações injustas? Eu recebo muitas mensagens, porque alguém me acusou disso, alguém me acusou daquilo. E eu sempre pergunto, e é verdade? Não, não é verdade. Aí me sobra a resposta, única sempre. Que bom. Pior seria se você fosse sendo acusado de algo que realmente você tem culpa em cartório. Aí seria complicado. Mas se o outro te acusou e você não tem essa responsabilidade, é uma acusação injusta, então é apenas uma difamação. Talvez está te mostrando que é um sentimento de vítima que você tem dentro de você que não curou ainda. Qualquer palavra mal colocada, qualquer acusação, mesmo que seja uma coisa muito simples, te incomoda, te faz sofrer. Às vezes tem que levar as coisas na brincadeira, mas às vezes nós temos que entender que estamos aprendendo. E o outro também tem falhas. Ele também está aprendendo, assim como eu, como você. Somos alunos de uma escola. Quantas vezes nós temos que repetir essa comparação? Se você está na escola, e você já foi na escola, você está numa classe. Você nunca se importa se o teu colega tirou 10 ou tirou 0 na prova. Você não vai criticar aquele que foi mal na prova. Você não vai condenar ele, porque ele está lá para aprender como você. Por que fazemos diferente na vida? Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Por isso estamos aqui ainda na terceira dimensão. Mesmo que seja a última oportunidade. Se estivéssemos prontos, não estaríamos mais aqui. Compreender isso também nos alivia de muito sofrimento desnecessário. Também no sentido profissional, muitas vezes temos uma ideia roubada. Temos uma ideia maravilhosa, que é para a empresa que trabalhamos, ou para o nosso empreendimento, ou enfim, como sugestão, e depois alguém se adona da ideia como se fosse dele. Isso dá um sentimento muito, muito duro, porque a gente se sente realmente roubado. Outro pode adotar a minha ideia, mas pelo menos diga que a ideia foi minha, não tem problema, eu não vou cobrar pela ideia, você também não vai cobrar pela ideia, a não ser que você seja um projetista e trabalhe com isso e é o teu sustento.
Mas por que tirar a ideia do outro? Quantos de vocês já viram uma postagem criada por vocês? Eu mesmo vi muitas vezes textos, quando eu fazia os textos no Facebook. Eu sempre finalizava. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. E eu via pessoas pegar o meu texto, colocar na página dele e tirar aquela frase do final, como se o texto fosse dele. Confesso que houve uma época que eu me senti injustiçado, roubado. Depois eu comecei a entender, tudo bem, isso não custa nada. Que diferença vai fazer? Mas daí eu comecei a ficar com vergonha, porque eu pensei, mas será que as pessoas que vê na minha página o meu texto e depois vê do outro, será que não vai pensar que fui eu que roubei o texto do outro? Então eu criei uma segunda possibilidade e também me deixava desconfortável. Depois, com o tempo, eu passei a não me importar mais com nada. Cada um faça como quiser. Só vou prestar conta das minhas ações, das minhas atitudes. E o outro que vai prestar conta das ações dele. A justiça tarda, mas não falha. Um dia ela vem e ela vai passar a peneira. Muitas vezes, pessoas que trabalham com projetos, ou mesmo que não trabalham com projeto, mas projeta lá um empreendimento, e o outro ficou sabendo e tomou a dianteira e fez por conta. Eu lembro que antigamente, uns 40, 50 anos atrás, eu tinha meus negócios também, tive inclusive empresa, e aconteceu. Quando você pensava em montar um negócio, é difícil a gente guardar segredo, porque a gente conta para um amigo, para o outro, e para um familiar. E quando via uma outra pessoa lá que tu nem conhece, resolveu sair na frente e colocou antes de você. Te tirou o projeto. Te tirou um sonho. É frustrante. Mas o que você vai fazer? Aprender a lição. Tudo bem. Tomou meu projeto, vou fazer outro. Eu fiz um, faço dois. Se tiver que fazer três, eu faço o terceiro também. Prova que nós temos capacidade, que nós somos bons. E o outro que rouba o projeto não sabe nada. É um incompetente. É assim que a gente pensa. Então as coisas ficam melhores. É um aprendizado. Enfim, poderíamos aqui citar exemplos e exemplos, e o dia inteiro, e não termina, porque a vida é uma maravilha. A vida é uma escola, e nós estamos aqui nesta escola. Finalizando, obviamente, esse ciclo, mas quanta coisa nós fizemos em vidas passadas e vamos lembrar mais adiante, e vamos ver que nós somos, de fato, vencedores. Porque passamos todas as etapas e chegamos ao final. Não importa o que passamos, o que sofremos, o que fizemos, o que importa é que chegamos até aqui. Porque caminhamos com as nossas próprias pernas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.